Pai do Senhor para os irmãos, né? Nós louvamos a Deus por tudo que Ele nos tem concedido. Iremos estar estudando a lição 5, né? Já estamos na lição 5. O lamento de Jó. O texto áureo diz o seguinte: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Está em Jó, capítulo 3, versículo 24. A verdade prática nos diz o seguinte: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Né? Nós sabemos que aquele que é crente, aquele que serve ao Senhor fielmente, ele tem a esperança dele arraigada em Deus, né? Arraigada no poder de Deus, nas boas mãos do Senhor. Dando continuidade aqui, né? Nós, nas lições passadas, temos visto, né? O drama vivido por Jó. As calamidades que se abateu sobre Jó, né? As catástrofes que ocorreu, né? E a gente vê Jó de um estado de riqueza e prosperidade passar a viver na adversidade. Adversidade no sentido de dificuldades, né? Quem de nós não passa por adversidades, né? Aí entram os seus amigos que vão consolá-lo, mas ficam sem palavras ao ver o estado debilitado de saúde dele. E após 7 dias, né? Foram os versículos que a gente veio, os capítulos que a gente vem lendo. Depois de 7 dias, chegando aqui no capítulo 3, ele rompe o silêncio e se lamenta, né, com o lamento do fundo da alma. E aí ele mira em quem? No dia do seu nascimento. E faz 3 perguntas, né, desabafando tudo aquilo que ele sentia no momento. Naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Porque ainda continuo vivendo. Nós veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há nenhum indício de que Satanás alcançou êxito diante de Jó, né? A perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, deveria ser também a causa de sua morte. Porque se dele vinha o bem, dele também deveria vir o mal. Na verdade, quero deixar bem claro para os irmãos aqui, até onde eu entendo, Deus, ele não traz e não causa mal a ninguém. Às vezes o Senhor permite que as coisas aconteçam na nossa vida, coisas ruins, porque aquilo vai glorificar o seu nome, ou aquilo vai nos moldar para algo maior na sua obra. Mas Deus em si, ele não pode deixar a sua essência, que é ser Deus. Ele é um ser misericordioso, benevolente, né? E ele é justo. Né? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem, ele semear, é o que ele vai colher. Então, muitas das vezes, decisões erradas do nosso passado nos leva a ter uma colheita infrutífera, vamos dizer assim. Que é permitido por Deus, porque foi o que a gente plantou. Mas Deus em si, a essência de Deus é de coisas boas, né? Porém, o inimigo, ele é permitido às vezes agir e às vezes também é permitido vir as adversidades na nossa vida. Isso não quer dizer que Deus não seja bom para conosco. Não quer dizer que as suas mãos não estejam estendidas para nos salvar. Simplesmente, nós
tomamos decisões que logo mais essas decisões elas cobram o preço delas, né? Isso é natural do ser humano, inclusive físicos, né? Chegaram à seguinte conclusão, que para cada ação existe uma reação. Então, muitas das vezes Deus só permite, mas não provém de Deus. Amém? Primeiro tópico. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Você vai ver esse tema em Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. É ali que ele começa a questionar isso. Ou seja, ele em profundador, né? Onde a poesia da palavra foi o que pôde expressar toda a carga emocional vivida por ele, ou seja, a poesia do livro de Jó, né? Que é visto como poesia. E nos 10 primeiros versículos do capítulo 3, né, como eu já citei, são a respeito desse primeiro questionamento. Por que nasci? Esse questionamento vem lá do íntimo de Jó, né? Assim como ocorreu com o salmista, lá no Salmo 130, né? No versículo 1, onde o salmista, ele também, né? Aqui, ó, Salmo 130, verso 1. Desde as profundezas clamei a ti, ó Senhor Jeová, ou seja, algo muito profundo, muito íntimo mesmo. O profeta Jeremias também expôs, né, os sentimentos dele diante dos seus conflitos. Está lá em Jeremias, no capítulo 20, versículos do 14 ao 18. E nós vemos que não foi só não foi só o salmista, não foi só Jeremias, né? Várias pessoas passaram por isso na vida cristã, mesmo que às vezes não esteja revelado. Onde o próprio Jeremias também fala, né? Sobre Jó. Ou seja, ele, como Jó, ele amaldiçoa o dia do nascimento dele, né? E diz que maldito seja o dia em que nasci, o dia em que a minha mãe me deu a luz, não seja bendito, né? Maldito seja o homem que trouxe a notícia ao meu pai, dizendo, a ti nasceu um filho homem, dando-lhe grande contentamento. E por aí vai, né? Até o 18, aonde ele trata do nascimento dele, do arrependimento de ter nascido, assim como Jó. E aí a gente vê o patriarca se lamentar diante da sua dor e ele não está sozinho. Tanto Jeremias quanto tantas outras pessoas que não estão registradas em livros que passou pela mesma situação, né? Não são poucos. Mas isso é porque, como seres humanos, nós temos um limite, né? O segundo tópico, subtópico, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Ou seja, Jó não amaldiçoou a Deus, né, como Satanás queria ou previa. Mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, que deveria ser ocasião de grande celebração. E aí Jó amaldiçoou esse dia por causa do sofrimento e da grande decepção que ele tem. E esse dia, para ele, tinha que ser apagado da memória. E muitas vezes nós nos sentimos assim, ou não. Um dia que tudo vai mal e temos desejo de nunca mais lembrar daquele dia. Quem não? Quem não, né? O terceiro subtópico, que em vez da ordem viesse o caos, né? Nós mencionamos o desejo para que o dia do seu nascimento não tivesse no calendário, né?
Ou seja, ele não queria que esse dia entrasse no calendário. Também queria que essa noite jamais tivesse existido. E em vez da luz, em lugar da luz que raiou pelo seu nascimento e que revelou o seu sofrimento, ele desejou que as trevas dominassem, ou seja, que aquele dia não passasse em escuro. Porque para ele, em vez da paz, veio dor. Em vez da ordem, caos, né? Através desse raciocínio, ele menciona a imagem do Leviatã, né? Famoso e assombroso animal marinho que simbolizava o caos. E ele recorre a essa imagem para ilustrar aquele momento tenebroso que ele estava vivendo. E é assim, ele pensa assim, é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. E não passaria por tudo isso. Mas nós vemos no Novo Testamento, onde revela como nosso Senhor é misericordioso, nos trata com amor, ternura e nos momentos de tribulação e angústia, né? Ou seja, aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma, né? Aos pés da cruz é o melhor lugar para estarmos nesses momentos de aflição, né? Conforme está escrito em João, no capítulo 11, versículos 32 e 33, né? O segundo subtópico, segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Está lá no capítulo 3, do versículo 11 ao 19. Ou seja, os intérpretes observam que Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. E aí reclama por não ter nascido morto, que se ele tivesse nascido morto era melhor do que existir aquelas condições, né? Estar naquelas condições. Era a maneira de não passar por aquela tribulação toda, né? Essas palavras revelam uma coisa, ele queria descanso daquele sofrimento. O que pedia era uma possibilidade real, porque muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz, né? Quando fala aqui que muitos fetos nascem mortos, a gente está falando de aborto espontâneo, tá? Nós vamos tratar disso mais para frente, mas que fique bem claro. Estamos falando de aborto espontâneo, aquele que a mãe, por algum motivo, não consegue, né, segurar a criança no seu ventre e acaba abortando. Segundo subtópico, né, o primeiro foi a questão de descansar em paz, que a gente já falou. O segundo é livre de tribulações. O dilema dele aumenta à medida que o sofrimento dele vai ficando mais intenso, né? E ele continua com aquele argumento de não existir. E se convence de que se não tivesse se tornado um ser, ou seja, se não tivesse se tornado um ser humano, nada disso estaria acontecendo. E aí ele deseja, né? Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. Natimorto possui o sentido de aborto espontâneo, né? Que é o que a gente estava falando. Lá em Eclesiastes, né? No capítulo 6, versículo 3, se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e ainda assim a sua alma não se fartar do bem, e que ele não tiver sepultura, digo que um abortivo é melhor do que ele. Ou seja, situação complicada, né? Você ter 100 filhos e não ter quem o sepultar, né? Que é o sentido da palavra, não ter quem o sepultar. É melhor ter
sido um abortivo, né? E aí tá uma questão. A gente vê muitas pessoas brigando hoje para dar o direito às mulheres de abortar seus filhos, que é gerado às vezes de formas inconsequentes, de forma não planejada, né? E aí depois quem vai pagar o pato é a criança, porque a primeira coisa que pensa é tirar a criança, né? O Salmo 58, verso 8. Ao passarem, seja como a lesma que se derrete, como abortos de mulher que nunca veem o sol. Ou seja, era melhor ter sido como a lesma, né, que no sol ela derrete e some, ou como um aborto que não viu a luz, né, da vida. Então era assim que Jó se sentia. E para lembrar, em nenhum momento Jó fez apologia ao aborto, tá? Só usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. Ou seja, nós não estamos aqui sendo a favor de aborto, tá? O único aborto aceito por aquele que é salvo em Jesus Cristo é aquele que acontece de forma espontânea, de forma natural, né? Onde a mulher não tem condições de segurar a criança no seu ventre e ela acaba abortando. Abortos feitos em clínicas ou que você quer abortar e toma qualquer coisa que cause mal e venha a induzir o aborto, na nossa visão de servos do Senhor está errado, é visto como homicídio. Então, se você é serva do Senhor, não participe dessas coisas, tá? Então, Jó vê isso como uma forma de descanso do sofrimento. Ou seja, se ele fosse abortado, acabaria os problemas dele, mas ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação, né? O raciocínio dele é claro, os que morreram cessaram das angústias e tribulação da vida presente. Então ele queria que aquilo passasse, que aquilo acabasse, aquele sofrimento fosse findado, né? A realidade para o cristão, terceiro subtópico. Como eu sempre digo aqui, o Novo Testamento ele nos diz que nós, cristãos, né? Ele ensina que enquanto estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos, né? Ao quê? Sujeitos a dor, a luto, né? A sofrimento. Nós estamos sujeitos a tudo isso, né? Ninguém vai ficar impune, né? Vamos dizer assim, vai passar sem passar por isso na vida. Ou por causa de um parente, ou por causa de um cônjuge, por causa de um amigo, ou talvez até às vezes você mesmo numa situação de sofrimento, né? É coisa da vida do ser humano. Ó, em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Não vos digo isso porque esteja necessitado ou como indigente, porque aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei estar em necessidade e sei estar em abundância. E em tudo e por tudo estou experimentado, tanto a estar saciado como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ou seja, Paulo já tinha entendido que aqui é só uma passagem, então a gente está sujeito a essas coisas, né? Mas nós temos uma promessa de Jesus, né? Do nosso Consolador, uma promessa consoladora de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Porque tudo posso suportar em Cristo que me fortalece, né? E em João também, em João 16, 33, quando a gente fala de João, a gente sabe que é um livro
bastante rico, né? É um livro onde tem muito ensinamento de Jesus, assim como os outros 3 evangelhos. Diz assim: esta coisa vos digo, vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em algumas traduções está tereis aflições. Nessa aqui que eu estou usando, na de Nelson, é tereis tribulações, tá? Mas não muda o sentido da palavra. Ou seja, o Senhor nos preparou já para isso. Então, como crentes no Senhor, nós devemos confiar em Deus e continuar firme. O terceiro subtópico, o lamento de Jó, porque continuo vivo, lá no capítulo 3, versículo 20 a 26. Primeiro subtópico, vale a pena viver? Na terceira sessão do capítulo 3, ele faz uma quarta pergunta. Está lá no capítulo 3, versículo 20. Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão no capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 12 e capítulo 3, versículo 16 de Jó. Miserável é usado no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria, né? E que por isso torna-se incapaz de exercer sua função, ou seja, ele não tem condição de fazer nada. Então, para Jó, a vida tinha se tornado intolerável. Ele não via sentido na vida. O segundo subtópico, sem o favor de Deus, né? É aí que acontecem as coisas. Quando a gente acha que não está debaixo das mãos de Deus, a gente acha que não tem condição de passar pelas situações, né? Mas se nós confiarmos no Senhor, nós passamos pelas situações e o nome do Senhor é glorificado. E aí Jó volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Ou seja, ele não via sentido, não via direção. E ele cria que Deus tinha encoberto o caminho dele para ele não enxergar. Mas na verdade é que ele estava tão amargurado que ele não via saída. Está lá em Jó, capítulo 3, versículo 23. Essa pergunta busca o significado do sentido daquele processo que ele estava passando, né? O porquê Deus permitiu o sofrimento. E aí tem um paralelo, né, com Provérbios 4:18, que diz assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, muitas das vezes a gente não está entendendo, mas Deus está trabalhando. A noite, ela está na sua vida, mas o raiar do sol já vai chegar, né? E quando esse dia chegar, vai ser o dia perfeito, porque durante a noite, durante a tribulação, durante o choro, Deus estava te moldando para algo maior. Deus estava te preparando para um dia melhor, né? E o dia que nós almejamos é aquele de encontrar com Cristo e estar com Ele para sempre na glória, né? Este mundo é só um lugar de passagem. É por isso que nós temos que nos apegar a Cristo e nos desapegar de pequenas coisas, desapegar de rancores, de raivas, de dúvidas, de desamor e começar a praticar o amor ágape de Deus com os nossos semelhantes, seja eles quem for, né? O próprio Senhor falou que você tem que amar os seus, mas também amar os seus inimigos, tratar eles bem, né? Não é fácil, mas quando você está firmado na videira que é Cristo, você tem condições. E isso também se refere ao caminho da sabedoria de Deus, né? Que conduz a vida, que é o que eu acabei de dizer. Ou seja, para ele, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia o porquê de Deus escolher para ele o caminho do sofrimento. Mas simplesmente o que ele não entendia
é que Deus estava mostrando para o inimigo das nossas almas que ele era fiel ao Senhor, independente da situação que ele tivesse. Porque muitas das vezes as pessoas vão dizer, ele só está na igreja porque tem um cargo, ele só está servindo a Deus porque Deus está dando as coisas para ele. Muitas das vezes as pessoas esquecem que você tem o livre-arbítrio de procurar o Senhor Jesus e tê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, declarando que você é dependente de Deus, que você sem Deus não consegue nada, mas você estando debaixo da dependência de Deus, você consegue vencer todas e qualquer adversidade, que você consegue, estando debaixo da proteção de Deus, seguir, confiante de que você está fazendo aquilo que realmente Deus o criou para fazer, que é louvar e engrandecer o seu nome. As pessoas têm que começar a entender que nós, quando nos colocamos na presença do Senhor e nos colocamos aos seus pés, nós estamos nos declarando eternamente dependentes de Deus e que sem Ele a gente não consegue viver. O terceiro tópico e último do subtópico e último é um caminho da sabedoria e maturidade. Às vezes a gente se sente igual a Jó, fica desorientado, passando por uma via dolorosa de sofrimento, Cada um tem o seu testemunho em relação a isso. O que a gente às vezes não imagina e nem compreende é o que Deus está agindo, como estava agindo na vida de Jó, mostrando que ele era fiel. É por isso que é preciso olhar para o alto, onde Cristo vive, conforme diz Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. O alvo é Cristo, Nele podemos manter equilíbrio e confiança durante a tormenta e trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento, Quando o irmão está passando por uma tribulação e todo mundo fala, nossa, esse irmão passando tribulação e está tão tranquilo, é porque ele sabe que o Redentor dele vive e ele olha para o alvo que é Cristo. Ou seja, nós vimos o dilema de Jó, desconhecendo as razões das adversidades que se abateram sobre ele, ele não negou a Deus e nem o amaldiçoou. É um exemplo para nós. Expôs toda a sua humanidade de forma que o leitor o contempla sem participar do seu drama. A gente lê, mas não participa. E tem dificuldade de entender o lamento de Jó. Principalmente quando ele se dirige a Deus, O lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Só entende quem passa por isso, É claro que ninguém vai passar pelo mesmo sofrimento de Jó, cada um tem as suas experiências com Deus, mas só vai entender o drama, só vai entender o lamento, a dificuldade, quem estiver passando por uma prova. Mas eu te digo uma coisa, continue louvando e glorificando o nome do Senhor, continue consciente da sua dependência de Deus e continue firme na videira, como Jó, não negue o seu Deus, não amaldiçoe o seu Deus. Continue confiando, perseverando na fé, porque o Senhor, no momento certo, Ele vai te dar a vitória. Assim como o Senhor dava a vitória a Israel no momento em que Israel se encontrava mais angustiado, esse vai ser o momento que o Senhor vai te socorrer. Creia somente que o Deus que você serve é um Deus vivo e continue olhando para o alvo que é Cristo. Eu quero aqui agradecer a todos, desejo-lhes um dia maravilhoso e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.